O mundo de fantasia das crianças pode ser alimentado por mensagens positivas e negativas. É preciso prestar atenção na qualidade do conteúdo e na seleção dos desenhos assistidos. Para falar sobre os bastidores dos contos de fadas, convidamos hoje para o Análise Direta Lúdia Olivier. Ela é psicopedagoga e psicoterapeuta, vai contar um pouquinho mais sobre as mensagens das histórias infantis. Lu, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Conta para nós, então, qual é a origem dos contos de fada? Se fala que é da tradição oral, né? Ou seja, foram inventados pelas pessoas, pela população e passados de pais para filhos. Então, por isso que algumas têm inúmeras versões, né? Chega a ter 700 versões, porque cada um ia aumentando aquela coisa, né? Cada um que conta um conto aumenta um ponto e por aí ia. Então, na verdade, a origem é popular. Não tem um autor específico. Agora, tem alguns famosos que pegaram as histórias e condensaram e publicaram. Por exemplo, o Perrault, né, Charles Perrault, os irmãos Grimm, que são os mais conhecidos, que foram os que condensaram e publicaram. Mas a origem realmente é popular. E todo conto de fadas traz uma mensagem no contexto? Todos eles trazem mensagens, nem sempre positivas, mas que é isso que a gente vai conversar, né? Mas todos eles têm, de certa forma, uma mensagem. E como que a gente identifica essa mensagem? É positiva ou é negativa? Tem que se analisar, cada um tem um tipo de mensagem, né? Muitos deles ligados à evolução da feminilidade, uma série de coisas que a gente precisa estar analisando para ver o que é correto ou não. E a partir de que idade a criança já poderia assistir ler, saber, entender esse tipo de história? Geralmente a gente não tem uma idade específica porque depende muito da maturidade da criança, né? Mas aproximadamente uns 3 anos, levando-se em conta isso tudo que a gente vai discutir, que são as mensagens, né? Tá, agora, com relação às mensagens, quando que a gente percebe que essa história deixou de ser uma historinha inocente e traz todo esse contexto que a gente vai discutir aqui? Na verdade, aí a gente precisa ter uma percepção de psicanálise, de psicologia, né? Mas dá para se perceber nitidamente, tem algumas cenas que a gente percebe nitidamente as mensagens que são passadas e que nem sempre são uma boa influência para a criança. E como é que esse contexto, essa mensagem atua no inconsciente da criança? Ela capta essa mensagem, mesmo ela passando quase desapercebida? Então, a criança acaba captando, né, e acaba fazendo uma cópia, uma imitação disso. Então, é interessante que a gente analise com profundidade para a gente saber o que pode ser passado ou não para as crianças. O que é passado é uma mensagem subliminar? Teria até uma certa conotação subliminar, apesar que o subliminar ele é feito de uma forma proposital. E, na verdade, o que acontece com os contos de fadas é que, justamente pela origem popular, né, não se fez uma análise anterior ao que deveria ser falado ou não. Então, justamente por isso, ela acabou passando umas mensagens, às vezes, não tão boas. Mas o subliminar até pode ser considerado na medida em que é uma coisa meio inconsciente, né? Acaba sendo captado sem que tenha uma intenção nisso. A diferença, então, é que mensagem subliminar é aquela que é feita com intenção. É isso? Na grande maioria... mensagem subliminar? Uma mensagem subliminar é aquilo que a gente não vê, está ali, mas a gente não vê, né? Com olhos normais. A gente vai ver com o inconsciente. Então, às vezes, acontece muito da gente colocar uma simbologia no fundo, né, de uma cena, ou de se colocar algumas letras disfarçadas, ou mesmo existem técnicas para se fazer isso em música, uma série de coisas para se colocar sons, né, que aí já foge um pouco até do que a gente vai falar, mas isso na verdade é intencional, né? É como se fosse uma venda indireta, né? A pessoa acaba vendo uma cena e por trás dessa cena tem um som ou tem uma outra imagem que é captada pelo cérebro e quando ela está olhando ela não percebe.
É possível a gente identificar essas mensagens subliminares? Ou para você identificá-las, você precisa estar estudando isso? É meio difícil para o público leigo entender, perceber isso, né? Como a gente estuda isso, já tem uma certa facilidade para captar esse tipo de mensagem. Isso acontece muito com comerciais, né? Com uma série de fatores que eles passam. Filmes também, às vezes a gente percebe em alguns filmes, mas aí a gente tem que ter essa sensibilidade, tem que estar estudando isso para saber, né? O público leigo geralmente não percebe. As histórias, elas têm uma princesa. Toda historinha tem uma princesa. E aí essa princesa traz alguma coisa negativa? A princesa sempre tem alguma coisa negativa ou não? Não é que a princesa tem uma coisa negativa, tá? O contexto todo que se coloca da princesa passa-se algumas fases inclusive de sexualidade, fases de evolução da própria feminilidade, enfim, são coisas que vão passando, né? E às vezes quando a criança é muito pequena ela nem entende muito, mas ela já está captando isso. Então não seria propriamente um defeito, mas sim todo um contexto que se coloca na história. Traçando um paralelo com as novas histórias e desenhos animados, o que os contos de fadas trazem de melhor e de pior em relação às histórias de hoje? Na verdade, não tem assim um melhor ou um pior. O que acontece muito é que as histórias mais antigas, elas tinham um outro contexto, uma outra conotação, né? E as histórias mais novas se colocam de uma outra forma. Mas se a gente for perceber a situação que se cria em torno do príncipe, em torno de uma série de situações, na verdade é a mesma, né? O contexto seria o mesmo, só muda mesmo o cenário e o tipo de história que se coloca. Nós vamos ver agora um trechinho da história da Cinderela. As maldades sofridas pela personagem podem, Lu, estimular esse instinto nas crianças? Podem, na verdade, se a gente puder falar um pouco a respeito das versões, ela tem muitas versões. Essa é uma das histórias que tem 700 versões aproximadamente, né? E uma das versões, até a gente está vendo lá o Sapatinho, tem uma das versões que é bem complicada, porque uma das irmãs maldosas, ela corta os dedos do próprio pé para poder caber no sapato, né? E os passarinhos é que contam para o príncipe esse ato dela. E em vingança por elas serem muito invejosas, ele manda arrancar os olhos das duas, né? Então, para incentivar, aliás, para não incentivar a inveja. Então, isso torna uma situação bem complicada, porque as duas terminam cegas e uma delas, inclusive, manca, né? Então, é bem complicado a passagem disso para a criança. Toda a maldade das irmãs também, né? Porque a gente viu no começo, o trechinho inicial desse que a gente está passando agora, eram então as irmãs puxando a roupa uma da outra, brigando. Isso estimula mesmo as crianças a serem más? Não é que estimula a criança a ser má, né? A gente não pode se conter numa cena só, mas todo o contexto disso acaba passando para a criança vingança, né? Inveja. Essa é a cena, elas puxando a roupa da Cinderela. Aí do sapatinho, do sapatinho, né, que cabe no pezinho dela. E uma das versões também é bem complicada, porque o próprio pai se apaixona pela filha. Tem muita... São muitas as versões. São muitas versões, né? Cada uma, como eu disse, elas vão... Aí a gente está vendo a fada, que na verdade ela funciona como uma mãe boa para a Cinderela, né? Isso se a gente for analisar na psicanálise em si, porque a Cinderela, por não ter mãe, por ter uma série de fatores que acontecem na vida dela, que ela não se resolve, então ela acaba resolvendo, né, dentro da psicanálise com a fada boa, que acaba ajudando que ela encontre o príncipe. Aí a cena depois do baile, indo embora, é isso? Isso também é complicado de passar para a criança, né? Que é uma coisa que eu deixo claro até
no meu texto, que é aquela coisa materialista daquela tábua de salvação, né? Quando tudo está perdido, você casa com o príncipe encantado, que ele é rico e bonito, e está tudo resolvido, vive feliz para sempre. Isso também não é uma mensagem muito boa de se passar para a criança, e a grande maioria dos contos é assim, né? De precisar do melhor vestido para ir ao baile, o melhor sapato. E a grande solução é casar com o príncipe rico, né? Então, aí vive feliz para sempre. Na verdade, a gente tem que mostrar para a criança que a vida continua, os filhos vão nascendo, a vida continua numa relação familiar. E não aquela coisa do viver feliz para sempre só porque casou bem, entre aspas, né? Então é uma outra mensagem que não é muito legal da gente estar passando para as crianças também, esse viver feliz para sempre depois do casamento, né? Os pais que estão assistindo a gente, então, agora, como faz? Porque essas histórias são muito populares, as crianças pedem para assistir, desde pequena sempre alguém conta, e elas querem assistir o filme, o DVD, o que está aí para a gente assistir. Como faz? Deixa assistir? Não? Substitui como? A gente pode... Tem várias formas, né? Uma de mostrar para a criança como é a história, mas ir relatando também, né? À medida que ela vai entendendo, a gente vai relatando como que é. Não sei se eu posso falar da minha peça aqui, né? Tem uma solução também, que assisti uma peça muito legal, que foi eu que escrevi, que chama Cinderela que não era bela porque era branca demais, que justamente ela passa esses conceitos para as crianças, né? De que tem uma família, depois do casamento vem os filhos. Inclusive é muito legal a história porque a Cinderela é mãe da Bela e a avó da Branca de Neve, né? Ou seja, elas vão casando, vão nascendo, então elas estão ligadas pelo laço familiar. O príncipe ajuda nos deveres de casa, né? Então tem todo aquele contexto familiar. Enfim, é uma forma da gente estar passando também. Mas a criança também pode assistir o DVD, ou seja lá o que for, desde que a gente ensine para ela qual é o conceito exato, né? Que ela não fique com essa mensagem como se fosse o ideal, né? Eu acho que basicamente seria isso. Especialmente essa parte tão materialista, né? Que a gente já cresce, a pessoa já pergunta, você já encontrou o príncipe? Né? Não é a solução, é assim. Na verdade, às vezes a pessoa nem está a fim de casar, né? É uma opção que as pessoas têm. E de repente fica uma coisa meio forçada mesmo, né? Aí você já casou, nossa, vai ficar pra tia, né? Aquela coisa. E às vezes em algumas situações é até melhor ficar pra tia, né? Do que casar mal. Então essa coisa de levar as pessoas a terem um relacionamento forçado, às vezes até, isso também não é muito bom, né? A criança não tem que estar sabendo disso, a gente não pode passar esse conceito para ela. E é importante que a gente passe também conceitos de boa alimentação, de boas maneiras, que tudo isso tem nessa peça que eu estou falando, né? Isso também é interessante de se passar, né? Porque nos contos de fadas o que passa é que as pessoas não tem assim uma conotação da gente estar passando boas maneiras para as crianças. Eu estava agora pegando pela memória, tentando lembrar. Realmente não tem isso, né? Não tem educação, não tem, é só aquela coisa de inveja, cobiça, um puxa o tapete do outro, porque tem que casar com o príncipe. Então é uma coisa muito materialista e uma coisa muito complicada para a cabecinha da criança, né? Quando a gente passa isso para ela. Porque ela fica achando que aquilo é normal, né? Isso que não é legal a gente passar. Então nada impede que ela assista esse tipo de desenho. Mas é até interessante que os pais, né, ou um dos pais, assista junto e vai explicando, olha filho, isso daqui está acontecendo lá, mas é um desenho, gente, na vida real a gente não pode fazer isso, né? Eu acho que nesse contexto é até interessante que ela veja, né, porque ela vai aprender o que ela não deve fazer. Eu acho que deve ser sempre o contrário. Com acompanhamento, então. Sim. Dos pais, pelo menos, né? No próximo bloco a gente continua falando sobre os bastidores dos contos de fadas. Eu converso com Lúdia Olivier, que é psicopedagoga e psicoterapeuta. A gente volta já já, não saia daí.